alguma, a planta mais rudimentar, o animal mais ínfimo da escala zoológica, nasceram do concurso das afinidades químicas. Por maiores progressos que faça a química orgânica, ela será sempre detida pela impossibilidade de originar a força vital, de que não dispõe. Não, senhores, em que pese a vossa atitude afirmativa e audaciosa, vós não podeis criar a vida, nem sabem, sequer, o que seja a vida, e sois constrangidos a confessar a vossa ignorância, ao mesmo tempo em que ofereceis as provas da vossa impotência. É em vão que revidais com fogos fatos e gratuitas suposições, para sustentar uma força vital original dizeis invoca-se a miúde a nossa impossibilidade de criar plantas e animais, e nada obstante, se pudéssemos senhorear a luz, o calor, a pressão atmosférica, tanto quanto as relações de peso da matéria, não somente ficaríamos aptos a recompor corpos orgânicos, como capacitados a preencher as condições que engendram o nascimento desses corpos. A seguir, acrescentais, sem perceber que as vossas próprias palavras reforçam a nossa causa, desde que os elementos ditos carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, se encontram organizados, as formas fixas daí resultantes têm o poder de conservar-se no seu estado e, tal como o ensina a experiência até hoje adquirida, elas persistem através de centenas e milhares de anos. Por meio de sementes, de brotos e de ovos, essas formas reaparecem numa sucessão determinada. Por outros termos, duas proposições se evidenciam: a primeira é que não poderíamos engendrar a vida senão como legado potencial da natureza, e a segunda é que a vida se mantém, persistente e transmissível, graças a uma virtude que lhe é própria. Tal é, verdadeiramente, a questão, e de duas uma, ou o homem é, ou não é, nem será, capaz de originar a vida. Neste último caso, as pretensões materialistas estão irremissivelmente condenadas e, no primeiro, por si mesmas se condenam, da seguinte forma: laborando na organização da vida, sois forçados a vos submeter às leis ordenadas e as aplicar passivamente, sem as contrariar de qualquer forma. Então, já não seríamos nós a originar a vida e sim as leis eternas, das quais nos arvoraríamos, por um instante, em simples mandatários. Já vos ouço bradar sofisma, e declarar que procuramos escapar pela tangente. Mas, perdão, senhores, notam em primeiro lugar que se alguém se esquiva num processo, esse alguém só pode ser o acusado, e considerai, depois, que, assim razoando, não ficamos à superfície e penetramos o âmago da questão. Refleti um momento, bem sabeis que neste mundo nada criamos e apenas aplicamos leis predominantes. Criais, porventura, o oxigênio quando, pelo calor, decompondes o bióxido de manganês e as bolhas afloram no tubo de escapamento? Não, apenas roubais, ou se preferis pedis ao bióxido de manganês o terço de oxigênio nele contido. Criareis o azoto retirando o oxigênio do ar atmosférico? O próprio nome do processo está a indicar que ele consiste numa subtração. Criais a água quando, reunindo no eudiômetro o hidrogênio ao oxigênio, lhe fazeis a síntese. Ou isso não passa de mera combinação? Com a decomposição do carbonato de cal, pelo ácido clorídrico, criareis o carbono. E os ácidos oxálico, acético, lático, tartárico, tânico, quando os extraís dos materiais vegetais ou animais, mediante agentes oxidantes, acaso os tendes criado? Não, 1000 vezes não. Se nos servimos, por vezes, do vocábulo criar, é por abuso de linguagem. Ora, ainda mesmo que conseguisseis fazer um pedaço de carne, nem por isso teríeis criado, e sim, apenas, reunido os elementos que constituem a carne, segundo as leis inexoráveis, assinadas à organização da natureza. E dado que os pósteros possam ver um dia surgir do fundo de suas retortas um ser vivo, ainda assim, de antemão lhes dizemos que muitos se iludiriam se concluíssem pela inexistência das leis divinas, pois não haveria de ser a revelia delas que houvessem de consumar essa obra-prima da indústria humana. Enfim, dado que os precedentes raciocínios não sejam suficientes para caracterizar vossa ironia, consentimos, ao termo desta exposição sobre a circulação da matéria, em admitir que a natureza emprega, para construir seres vivos, os mesmos processos do homem, isto é, trata simplesmente pela química as matérias inorgânicas.
Ora, ainda nesta hipótese, não haveria como negardes a necessidade, para o construtor, de saber o que pretende fazer, ou de operar com um plano determinado. Pois uma natureza inteligente, ou o ministro de uma inteligência, substitui o químico. A obra do gênio consiste, precisamente, em fazer derivar de um pequeno número de princípios, facilmente formuláveis, as mais engenhosas aplicações, os inventos mais extraordinários. Esse gênio, do qual as mais portentosas inteligências humanas não representam senão partículas infinitesimais, reduziu à extrema simplicidade, a maior simplicidade possível, todas as operações da natureza. A divina inteligência apresenta-se-nos como a consciência de uma lei única, abrangendo o todo universal, e cujas aplicações indefinidas engendram uma multidão de fenômenos que se aglutinam por analogia, regidos pelas mesmas leis secundárias, decorrentes da lei primordial. Certo, o químico ainda não substitui a vida, nem sabe formar o embrião em que o germe representa um papel tão maravilhoso. Em seus atos, contudo, ele se esforça por substituir a natureza. E como, pela inteligência, um elemento existe, absolutamente indispensável, a inteligência soberana, ela se impõe ao raciocínio de quantos estudam a natureza. E torna-se visível nessas regras que podem ser previamente determinadas, calculadas, combinadas, de vez que guardam entre si um encadeamento admirável e são imutáveis em condições idênticas, porque receberam a inflexibilidade da infinita sabedoria. Está, portanto, demonstrado, à saciedade, que a circulação da matéria não se efetua senão sob a direção de uma força inteligente. Mas, seja qual for o rumo que trilhemos, o desvio em que nos propusermos acompanhar-vos, voltamos sempre, a despeito de tudo, à formação da natureza, à causa causal de quanto existe, e aqui o campo se torna mais vasto ainda. Os processos humanos já não embaraçam a vista. No extremo de todas as avenidas, chegamos ao ponto capital e trata-se, agora, de examinar a origem mesma da vida na Terra. Estarão os seres vivos encerrados na superfície do globo. Teriam aí surgido em 6 dias, ao toque da vara de um mágico? Despertaram as súbitas do seio das florestas, da margem dos rios, nos vales adormecidos. Que mão teria conduzido o primeiro homem do céu aos bosques do Éden? Que mão pudera abrir-se no ar e soltar a chusma canora de lindas plumagens? Seriam as forças físico-químicas, que, num espasmo fecundo, teriam dado nascimento aos habitantes de mares e continentes. Nós não encontramos seres que não tenham nascido de um casal, ou cujo nascimento não se ligue às leis estabelecidas para a reprodução. Como teriam surgido na Terra as espécies vegetais e animais? Eis a questão que atualmente nos interessa. Depois de observar a plateia e o comentário dos espectadores, levantemos o pano que oculta o verdadeiro cenário e apreciemos a peça. A natureza é sempre um maquinista invisível. Tentemos surpreendê-la, na esperança de que ela não seja bastante atilada para subtrair-se à nossa perquisição. 2. A origem dos seres. Sumário: a criação segundo o materialismo antigo e o contemporâneo. História científica das gerações espontâneas. De como a hipótese da geração espontânea não afeta a personalidade de Deus. Erro e perigo dos que se permitem intermitir Deus em suas controvérsias. De como a aparição sucessiva das espécies pode resultar de forças naturais, sem que o ateísmo algo possa ganhar com esta hipótese. A Bíblia é ateia. Origem e transformação dos seres. Reinos vegetal, animal, humano. Ancianidade do homem. Que todos os fatos da geologia, da zoologia ou da arqueologia não inquietam a teologia natural. Aos primeiros calores da primavera os voláteis de qualquer espécie alaram-se no espaço, libertos do ovo natal. Nos dias estivais, podemos surpreender a cigarra, rompendo o frágil casulo, partir, cindir os ares ávida de luz e de alimento. Não de outro modo a terra produziu a raça humana, a onda e o fogo, encerrados no solo, fermentaram e fizeram crescer, nos lugares propícios, germens fecundados, cujas raízes vivas mergulhavam na terra. Chegado o tempo da maturidade e rompido o invólucro que os enclausurava, cada embrião deixou o âmago úmido da terra e apoderou-se do ar e da luz. Para ele se dirigem os poros sinuosos da terra e, reunidos em suas veias entreabertas, escorrem ondas de leite.
Assim, vemos ainda, depois da gestação, as mães se repletarem de um leite saboroso, porque os alimentos, convertidos em suco nutritivo, lhes entumece o seio. A terra, portanto, alimentou os seus primeiros filhos, que tiveram no calor as primeiras vestes, e, por berço, a relva abundante e macia. Assim como a tenra avezinha, ao nascer, se reveste de plumas ou de sedosa lanugem, assim a terra jovem se recobre de macia ervagem e flébeis arbustos. E não tarda, também, a conceber as espécies animadas, mediante combinações inúmeras e variadas, a terra incuba os seus habitantes, que não desceram dos céus nem emergiram dos abismos tenebrosos. É, pois, a justo título de reconhecimento, que se lhe dá o nome de mãe. Tudo que respira foi concebido em seu ventre, e se ainda hoje vemos seres vivos lhe brotarem do limo, quando, molhado da chuva, ele fermenta a luz solar, por que nos admirarmos maiormente que seres mais numerosos e mais robustos lhe saíssem dos flancos, quando ela, a terra e a essência etérica, ainda se incendeiam dos ardores da juventude. Assim se exprime o corifeu do velho materialismo. Nisso, ele é bem o intérprete fiel do seu mestre, Epicuro, cujo sistema físico aqui resumimos em poucas palavras: a força de percorrerem céleres e ao acaso a imensidade, os átomos se reuniram e se combinaram, daí, massas ainda informes e inorgânicas, mas já apreciáveis por sua composição. Com o correr dos tempos, essas massas, diferentes em peso, foram arrastadas a direções diferentes, ou com velocidades diferentes, umas caindo e subindo outras. Uma vez existente a água, em virtude da sua fluidez, encaminhou-se para os lugares mais baixos, para as cavidades mais próprias a contê-la. Outras vezes, houve ela mesma de preparar o seu leito. As pedras, os metais, os minerais em geral, nasceram no âmago do globo, segundo a espécie de átomos ou de germes nele encerrados, quando a atmosfera se destacou do céu. Daí, essas colinas, montanhas, acidentes numerosos, que diversificam a superfície do solo, montes a prumo, ao lado de vales profundos, de extensos altiplanos cobertos de vegetação multifária, que lhes são indumenta garrida, quanto para nós a seda, as penas, a lã, etc. Resta explicar o nascimento dos animais. É verossímil que, contendo a terra germes fresquíssimos e adequados à geração, produzisse em sua crosta uma espécie de bolhas cavas, à maneira de úteros, e que essas bolhas, em atingindo a maturidade, rebentassem e dessem à luz os incipientes animaizinhos. Entumeceu-se, então, a terra de humores semelhantes e os recém-nascidos viveram a expensas deste alimento. Os homens, diz Epicuro, não nasceram de outro modo. Pequenas vesículas à maneira de úteros, ligados à terra pelas raízes, avolumaram-se batidos pelos raios ardentes do sol, produziram tenros rebentos e mantiveram sua vida às expensas do líquido lácteo que a natureza lhes preparara. Os homens primários são o talo da espécie humana, que, depois, se propagou por vias usuais, até hoje. Eis, creio, uma hipótese bem simplista. Ela explica, simultaneamente, como o homem contemporâneo é menor e menos robusto que o primitivo. A espécie humana nascia, então, espontaneamente, do solo mesmo da terra e hoje os homens procedem uns dos outros. O pensamento manifesta-se por entrosagem dos movimentos, que, desenvolvidos primariamente numa substância desprovida de racionalidade, acabam reproduzindo-se artificial e não espontânea e cegamente. Os movimentos atômicos foram, indubitavelmente, obra do acaso, sem contingência de racionalidade. Nada obstante, desde os primórdios do mundo, existiam animais que se diriam protótipos raciais. Uma vez formados esses animais pelos átomos errantes em todas as direções, a engendrarem movimentos de aproximação, de repulsão, de exclusão ou de junção, alguns, apenas, vinham adaptar-se e conjugar-se aos átomos do animal protótipo, isto é, os que com este se identificavam em natureza. Os outros, ao contrário, eram repelidos, por dissímeis dos constitutivos do animal. Tudo se explica, portanto, exceto a maneira como, nos primórdios do mundo, se formaram os protótipos. Isto é o que Epicuro não explica, ao menos com raciocínios claros. Pois é sob os auspícios desta filosofia, que ousam colocar-se os senhores materialistas do século XIX.
Graças à capciosa linguagem de Lucrécio e à doutrina simultaneamente estoica e displicente de Epicuro, essa gênese simplista conta sempre muitos partidários. E no entanto, apesar de tudo, nada existe de menos científico. Reparai, pela manhã, num bando de insetos que voam de um torrão de argila esfarelado, o barão de Munchausen põe a mão num montículo de terra, bem no centro do campo arroteado, e logo uma ninhada de meuros brancos, seguida de aves outras, põe-se a correr pela geira em fora. Até hoje só sabemos de alguém que haja testemunhado um tal nascimento, de um ser nosso irmão, Cyrano de Bergerac, quando, de sua viagem ao Sol, realizada aos 30 de fevereiro de 1649, no momento de lá aportar, houve de parar para tomar fôlego em um dos planetoides que gravitam em torno do astro-rei. Notemos, todavia, que o materialismo de Lucrécio não é tão grosseiro qual o interpretam. A alma do poeta diviniza as forças da natureza. Dolbach, ao contrário, não tem alma, desdenha a força, não vê senão a matéria. Podem seres vivos nascer espontaneamente de elementos químicos como o hidrogênio, o carbono, o amoníaco, a lama, a podridão? Houve quem o acreditasse por muito tempo, e ainda hoje existe uma escola positiva, empenhada em demonstrar experimentalmente a veracidade da hipótese. Ouçamos alguns corifeus, antigos e modernos. Colhamo-los ao acaso. Vailmont diz, se espremermos uma camisa suja, no orifício de um vaso que contenha grãos de trigo, este se transformará em ratos adultos ao fim de 21 dias, mais ou menos. Perfurai um buraco num tijolo, metei nele manjericão pilado e justaponde ao tijolo outro tijolo, de maneira a vedar completamente o buraco, exponde ao sol os 2 tijolos e, no fim de alguns dias, o cheiro do manjericão, operando como fermento, transformará a erva em legítimos escorpiões. O mesmo alquimista pretendia que a água da fonte mais pura, lançada em vaso impregnado do odor de um fermento, corrompe-se e engendra vermes. Dê-me farinha e tutano de carneiro, dizia Niedon em o seu Novas Descobertas Microscópicas, e eu vos pagarei com enguias. Voltaire, a sorrir, respondia-lhe que também esperava ver um dia a fabricação de homens por esse mesmo processo. Sachs ensina que os escorpiões são produto da decomposição da lagosta. Na matéria dos corpos mortos e decompostos, dizia o próprio Buffon, as moléculas orgânicas, sempre ativas, trabalham para revolver a matéria putrescida e formam uma chusma de corpúsculos organizados, dos quais alguns, como as minhocas, os cogumelos, etc., são assaz volumosos. Todos estes corpos só vivem por geração espontânea. Presentemente, o Dr. Kuhn, de Breslau, pretende que a morte da mosca comum, no outono, é ocasionada pela formação de cogumelos no corpo do inseto. Há em tudo isso, sem dúvida, como em tantas outras coisas, que traçaram limite a essas faculdades dos elementos organizados, e nós nos disporíamos melhor a crer na formação dos cogumelos microscópicos sobre o órgão atrofiado da mosca, tanto quanto do fucus num pulmão enfermo, ou de mofo num tronco de madeira, do que acreditar com as boas velhas fiandeiras do cânhamo em nossa infância, quando nos diziam que a crina arrancada a cauda de cavalo branco e atirada a um regato se transformava, dentro de 3 dias, numa enguia branca. Este é também um absurdo bem cotado em algumas regiões do oeste da França. Lembra-nos de o haver tentado, ao tempo de Luís Filipe, mas, como só contávamos 6 anos de idade, também é admissível que a nossa cândida ignorância não nos permitisse um legítimo triunfo. Por não ter levado a termo final as suas observações, Aristóteles manteve-se na ironia de que os insetos nascem das folhas verdes, assim como os piolhos da carne e os peixes do lodo. Muito curioso ver até que ponto Plínio, traduzindo Aristóteles, chega à descrição desse nascimento imaginário. A lagarta sai de uma gota de orvalho, caída nos primeiros dias da primavera e que, condensada pelo sol, se reduz ao tamanho de um grão de milho. Assim elaborada, essa gota, estendendo-se, faz-se pequeno verme, Rosporrigitur vermiculus parvua, que, dentro de 3 dias, transforma-se em lagarta. Nada, porém, ultrapassa a argumentação de Plutarco nas Simposiacas, ou coloque-os à mesa, no intuito de resolver a velha questão aventada por Pitágoras, ou seja, a prioridade do ovo ou da galinha.
Esse descrime dá uma ideia das opiniões suscitadas na antiguidade e agora revividas, sem contudo levar em conta o ultraje irreparável dos anos. Plutarco conta-nos, pois, que tão logo propôs a questão, seu amigo Sila o advertiu de que, por uma causa tão simples, qual uma alavanca, haveriam de acionar a pesada máquina da conformação do mundo e, por isso, desistia de o acompanhar. Aí Levandre, irônico, declara que a questão é meramente ociosa e Firmus, seu parente, tomando a palavra, exclama, dai-me, pois, os átomos de Epicuro, visto o que, se importa presumir que minúsculos elementos são os geradores de grandes corpos, é bem provável que o ovo tenha precedido a galinha, e ainda porque, tanto quando podemos julgar pelos sentidos, ele é o mais simples e ela o mais complexo. Em regra, o princípio é anterior ao que dele procede. Dizem que as veias e as artérias são as primeiras partes que se formam no animal. É possível, também, que o ovo tenha existido antes do animal, pela razão de que o continente precede o conteúdo. As artes começam por esboços grosseiros e informes, que se aperfeiçoam parcialmente, na forma que mais lhes convém. Dizia o escultor Policleto: nada haver mais difícil na sua arte do que dar à sua obra o último toque de perfeição. É de crer, assim, que a natureza, ao imprimir à matéria o movimento inicial, tendo-a encontrado menos dócil, só haja produzido massas informes, sem linhas definidas, quais são os ovos, e que o animal não viesse a existir senão depois do aperfeiçoamento dos primeiros esboços. A lagarta foi a primeira formação, quando, mais tarde, endurecida e ressequida, parte-se-lhe o casulo, dele se libra o volátil a que chamamos ninfa. No caso vertente, do mesmo modo, o ovo preexistiu como matéria-prima de toda a produção, pois em toda a metamorfose o ser que muda de estado é, necessariamente, anterior ao de que toma a forma. Vede como o líquen e o carcho se engendram nas folhas e nas madeiras, como produtos da putrefação, ou da cocção das partes úmidas, e ninguém negará que esta umidade não seja anterior aos animais que ela origina e que, naturalmente, o que origina não seja anterior ao originado. A prioridade do ovo parecia bem estabelecida com este excelente palanfrório, quando um tal Cenésio se intrometeu a contraditar. É natural, diz ele, que o perfeito anteceda ao imperfeito, o completo ao incompleto e o todo à parte. Insensato é supor que a existência de uma parte preceda a do seu todo. Assim é que, ninguém diz, o homem do germe, a galinha do ovo, mas, o ovo da galinha, o germe do homem, por isso que aqueles são posteriores a estes, devem-lhes o nascimento e pagam, posteriormente, sua dívida à natureza, pela geração. Até então, não tem o que convém à sua natureza e que lhes dá um desejo e um pendor de produzir um ser semelhante ao que os originou. Eis, porque, também se define o germe uma produção tendente a reproduzir-se. Ora, ninguém deseja o que não existe, ou jamais tenha existido. Ao demais, vemos que os ovos têm uma substância cuja natureza e composição são quase as mesmas do animal e que só lhes falta os mesmos vasos e órgãos. Daí, jamais se haver dito, a qualquer tempo e em parte alguma, que um ovo, seja qual for, tenha saído da terra. Os próprios poetas inculcam o que originou os Tindaridas como havendo caídos do céu. Hoje, a terra melhor produz animais perfeitos, como sejam os ratos, no Egito, e as serpentes, rãs, cigarras, noutras regiões. Um princípio exterior fala mais apta para essa produção. Na Sicília, durante a Guerra dos Escravos, que derramou tanto sangue, a grande quantidade de corpos insepultos, putrefazendo-se à flor do solo, produziu um número prodigioso de gafanhotos, que, espalhando-se por toda a ilha, devoraram os trigais. Esses insetos nascem da terra e de terra se nutrem. A fartura do alimento lhes dá a faculdade de produzir e, uma vez atraídos pelo gozo de se acasalarem, eles produzem, conforme a sua natureza, ovos ou animais vivos. Isso prova, claramente, que os animais, a princípio nascidos da terra, tiveram depois, no seu coito, uma outra via de geração. Eis porque perguntar como poderia haver galinhas antes que houvesse ovos formados equivale a perguntar como existiram homens e mulheres, antes dos órgãos destinados à sua reprodução.
Eles são o resultado de certas cocções que alteram a natureza dos alimentos, não sendo possível que, antes de nascido o animal, algo nele exista, capaz de justificar uma superabundância de nutrição. Acrescento eu que o germe, a certos respeitos, é um princípio, ao passo que o ovo não tem essa propriedade, visto não ser o primeiro a existir. E tampouco é um todo, pois não possui toda a perfeição. Eis porque não dizemos que o animal não tivesse princípio, mas que tem um princípio de sua produção, que imprime à matéria a sua primeira transformação e lhe comunica uma faculdade generativa. O ovo, ao invés, é uma superfectação, que, qual o leite e o sangue, sobrevém ao animal depois que ele faz a cocção dos alimentos. Nunca se viu ovo saído do lodo, pois só se forma no animal. Entretanto, no lodo nasce uma infinidade de animais. De parte outros exemplos, considere-se essa quantidade de enguias apanhadas todos os dias e entre as quais nenhuma apresentará um germe ou um ovo. Esgote-se um poço, retire-se-lhe o lodo, e tanto que o encham novamente d'água, lá se engendrarão de novo enguias. Portanto, tudo o que depende de outro elemento para que possa existir, deve ser posterior a esse elemento e, ao contrário, tudo o que existe sem dependência de outrem, tem prioridade de geração, pois é disto que se trata. De Sartre, podemos crer que a primeira produção vem da terra, consequente à propriedade que tem ela, a terra, de gerar por si mesma, sem necessidade de órgãos e vasos que a natureza imaginou mais tarde, a fim de prover a fraqueza dos seres geradores. Estes raciocínios, que hoje nos causam pasmo, não são exclusivos de Plutarco. Todos os autores antigos são concordes neste ponto, e não raro encontramos os que levam a sua ousadia a representar Minerva batendo o pé para extrair do solo parelhas de cavalos e rebanhos. O relato de Vergil nas Geórgicas, a respeito de Aristeu, não é fantasia poética, é expressão geral da crença de que as abelhas nasciam da carne putrefata. O pastor Aristeu perdera as suas queridas abelhas, invoca a sua divina mãe e consegue criar novas colmeias, imolando novilhos, hic verum, subitum ac dictum mirabile monstrum, auspicunt liquefactabum per viscera totus tridere apis utero, etc. Esta velha pendência das gerações equívocas foi há pouco resumida por Milne Edward sob aspecto assaz interessante. Depois de mostrar que no reino mineral os corpos se formam por simples aderência molecular, todos sabem, diz ele, que, quando se trata da formação de uma árvore, de um cavalo, a matéria que constitui essa árvore, esse cavalo, seria impotente para integrar esse vegetal, esse animal, desde que não fosse atuada por um corpo já vivente, um animal da espécie do que vai nascer, ou um vegetal da mesma natureza. Assim, na árvore como no cavalo, esta propriedade particular, a que chamamos vida, transmite-se, evidentemente. O novo ser é engendrado por um parente, que produz um ser semelhante. Há, portanto, uma espécie de sucessão, de transmissão de força vital, ininterrupta, entre os indivíduos, que formam, no espaço e no tempo, uma cadeia de que se compõe cada espécie. Eis, por conseguinte, uma diferença fundamental, essencial, entre os corpos brutos e os corpos vivos. O que dizemos da árvore e do cavalo é aplicável a todos os vegetais e animais conhecidos. Todavia, em dadas circunstâncias, essa espécie de filiação não é fácil de verificar e tem escapado a observadores menos atentos e até, por vezes, aos mais hábeis. Assim, quando o cadáver de qualquer animal é entregue à influência atmosférica do ar, da umidade, numa temperatura conveniente, no estio por exemplo, esse cadáver sofre uma alteração particular, a que chamamos putrefação. Em tal caso, vemos manifestarem-se no âmago dessa substância corpos vermiformes, gozando de todas as propriedades peculiares aos seres animados e, portanto, animais. Milhões de seres vivos nascem desse cadáver, ao passo que, enquanto vivo o animal, seu corpo nunca apresentou algo de análogo. À primeira vista, pelo menos, o que parece interromper-se é a filiação geradora. É comum ver-se nos campos poças d'água, formadas pela chuva, logo se coalharem de insetos, de alguns crustáceos. Outras vezes vemos, também, na vizinhança de sítios pantanosos, povoar-se o solo de pequenos répteis. Na maioria destes casos é difícil, à primeira vista, explicar por via de geração normal o surgimento desses novos seres.
Tão grandes se afiguraram essas dificuldades aos naturalistas de antanho, que houveram de recorrer a uma hipótese particular para explicar a origem desses animais. Assim, julgaram indispensável admitir que a natureza não segue o mesmo processo quando se trata de animais superiores, quais os que emprega na constituição de espécies inferiores, como os insetos, morcegos, ratos e mesmo alguns peixes. Entre os filósofos antigos o papel da geração espontânea era considerado importantíssimo. Os naturalistas e filósofos da Idade Média seguiram de olhos fechados os seus predecessores, e daí resultou que, durante 14 séculos, uma tal opinião imperou inconteste nas escolas. Admitia-se, como coisa bem comprovada, que os animais nasciam de duas formas, ora, à maneira dos corpos brutos, ora por transmissão da força vital, que sabemos existente nos animais que se engendram sucessivamente, devendo aos progenitores a existência, a forma, o tipo. Mas, na época da Renascença, houve uma grande reviravolta nos espíritos. No século XVII constituiu-se em Florença uma sociedade de físicos, de naturalistas e médicos, com o fim de solucionar algumas questões por meios experimentais. Essa agremiação denominou-se Delcimente, isto é da experiência. Um de seus membros, Redi, que submetera a investigações positivas a teoria assaz generalizada da geração espontânea. Quis saber se os seres novos eram engendrados sem progenitura de corpos vivos, ou se eram produto de organização espontânea da matéria morta, verificar, em suma, se a hipótese dos antigos tinha visos de verdade. Tentou, então, a produção desses corpos vermiformes vulgarmente chamados minhoca, que, de modo algum, pertencem à classe dos vermes e são larvas de insetos. Sabe-se que, nas matérias animais em putrefação, essas larvas logo se revelam a temperatura mais elevada, e isso foi o que observou o naturalista florentino. Notou que algumas moscas eram atraídas de longe pelo cheiro da carne corrompida, adejavam-lhe em torno, nela pousavam a miúde, contudo, não pareciam alimentar-se com essa matéria. Conjeturou, então, que os vermes havidos como espontânea e exclusivamente formados pela matéria poderiam ser a prole das ditas moscas. E notou, ainda mais, que esses presumidos vermes, desenvolvendo, transformavam-se em moscas. São, pois, na verdade, filhotes de mosca. Essa verdade não podia satisfazer ao espírito do naturalista. Colocou, então, a carniça em vasos diferentes, uns abertos e outros cobertos de papel crivado de orifícios impenetráveis às moscas, mas arejáveis. Assim viu que as moscas acorriam procurando insinuar o ventre nos orifícios do papel que, neste caso, não se produzia um só corpo vermiforme. Noutra experiência, utilizou um pano com alguns buraquinhos acessíveis à operação das moscas e viu desenvolver-se uma certa quantidade de óvulos na carne apodrecida. A presença de seres vivos no interior de um corpo ou de uma fruta, tanto quanto nas regiões profundas do cadáver animal, era igualmente atribuída à geração espontânea. Supunha-se que matérias orgânicas em putrefação nos intestinos eram a origem dos vermes. As observações de Vallisnier e outros fisiologistas da época, com frutos e galhos, desmascararam essa crença. Reconheceu-se que todos esses parasitas não passavam de óvulos depositados por insetos. O mesmo se verificou com os infusórios, animálculos que parecem formarem-se de elementos em dissolução N água. Certa feita, Leeuwenhoek examinou ao microscópio a água da chuva caída na sua janela exposta ao ar por algum tempo. A princípio, a água lhe pareceu pura, mas examinando ao fim de alguns dias, notou incalculável quantidade de pequeninos seres, de uma tenuidade extrema, a moverem-se vivaces e com as características de verdadeiros animais. Tal descoberta teve grande repercussão e foi confirmada por outros observadores. Leeuwenhoek constatou que, todas as vezes que expunha ao ar um pouco d'água contendo feno, papel e matérias orgânicas quaisquer, surgia um turbilhão de pequeníssimos seres de animalidade bem caracterizada. Para explicar essa nova população, importava coligir que esses animálculos, provindos de seres pré-existentes, eram carreados pelo ar atmosférico e depositados em germe, a menos que admitissem a hipótese dos antigos, da geração espontânea.
A primeira teoria ressaltou, em geral, das observações mais completas e rigorosas. Daí para cá, durante o último século e no transcurso do atual, a tese da geração espontânea foi intercorrentemente retomada e retomada a propósito de novas descobertas microscópicas, interrompida quando as experiências atestavam a origem animal ou vegetal dos germes desabraçados. Na hora atual a controvérsia ressurge apaixonadamente, tratada por diversos experimentalistas, à frente dos quais citaremos Pouchet e Pasteur, o primeiro pró, e o segundo contra. Mas, ei-la já de novo suspensa e por um motivo que, diga-se, não deixará de parecer pueril para os nossos descendentes. É o caso que os contendores de ambos os campos não conseguem fazer-se entendidos, com o se reprocharem reciprocamente, e ao mesmo título de legitimidade, de estar combatendo no vácuo. As experiências realizadas nestes últimos anos e que recuaram a questão, sem resolvê-la, podem comparar-se às precedentes, já pela forma, já pelos resultados colhidos. Sucintamente, eis aqui uma dessas experiências. Introduzamos num tubo de vidro de paredes muito delgadas e achatadas, diz o heterogeneista Julie, um pouco d'água, um pouco de ar e alguns fragmentos de tecido vegeto-celular. Fechemos a fogo a extremidade do tubo e observemos o que se vai passar. Em primeiro lugar, veremos formar-se um amálgama de finas granulações, proveniente, sem dúvida, do tecido vegetal já em desorganização. Pouco a pouco, nas bordas do amálgama granuloso, destacar-se-ão pequenas excrescências de transparência perfeita, mas, ainda inertes. É o Bacterium terma em vias de formação. Esperemos ainda 3 ou 4 horas e já os animálculos livres se agitarão visíveis, como se ensaiassem uma existência, outros virão juntar-se-lhes e bem depressa o número será tal que não podereis contá-los. Após 6 horas de observação contínua, vossos olhos recusarão obedecer-vos, estareis fatigado como aconteceu a Mantegazza, mas, tanto quanto ele, maravilhado de haver surpreendido a vida no seu berço. Qual a origem desses seres vivos, articulados peça a peça sobre essa matéria orgânica, sem filiação de progenitura? Os adversários respondem que o ar está povoado por miríades de germes em suspensão e que destes germes provêm aqueles seres. Antes que o demonstrem, vão eles ao cume do Montanvert, fervem as substâncias orgânicas e parece que a dita geração espontânea não mais se produz. Eis o em que se resume o debate. Para nós, sem prevenções contra ou a favor, pensamos haver um fato no qual não se ha pensado bastante, nem talvez de modo algum, e que nos parece digno de representar um papel nesse drama de microscopia. A vida está universalmente difundida por toda a natureza, a terra é ânfora assaz exígua para conter a vida, que desborda em qualquer parte, não contente de repletar águas e terras, inorgânica, ela se acumula em si mesma, vive à sua própria custa, cobre de parasitas animais e plantas, desdobra florestas no dorso de um elefante e faz, de uma simples folha verde, o passigo de rebanhos inumeráveis. Ora, essa vida múltipla, insaciável, inumerável, povoa de animálculos cada espécie de seres e de substâncias. Quando, pois, vemos os saltões crescerem no interior do queijo, vermes aflorarem do cadáver, infusórios flutuarem no líquido, não se trataria de animálculos já existentes em germe num estado inferior, no leite, no animal vivo, no líquido, e que se metamorfoseiam por influência das condições novas em que se encontram colocados. Sabemos, porventura, quantas espécies de vegetais e animais vivem em nosso corpo. O ovo da tênia semeia-se em profusão, nos tecidos do porco e do carneiro ele é o mínimo cisticerco, e só no intestino começa a desenvolver seus inumeráveis anéis, vivendo nas duas hospedarias, isto é, no animal e no homem. Nós o absorvemos na costeleta de porco ou na fatia de carneiro, e daí por diante ela até se instalará em nossa casa, sem outros cuidados que os de primeiro inquilino. As moscas da semente de couve e da farinha fazem morada em nosso estômago. Em sua maioria, estes familiares da nossa intimidade são inofensivos, mas alguns há, pérfidos, que acabam matando o seu benfeitor. Quem não acompanhou a discussão concernente à triquinose?
Desde a descoberta do microscópio, quantos parasitas não se hão encontrado em nosso sangue, em nossa carne, em nosso pulmão, nos dentes, nos olhos, nas papuas nasais. Nutrimos carnívoros e herbívoros, temos peixes de água doce a circular em nossas veias, e peixes de água salgada a nadarem no oceano de nossas artérias. Há uma espécie de fungos que vegeta nos pulmões tuberculosos. As excreções da língua de um febrento compõem-se de multidão de infusórios. Um médico célebre, nosso amigo, tem observado muitas vezes erupções bruscas de milhares de piolhos em doentes atacados de tifo. A extraordinária prolificidade desses ápteros bastaria para explicar essa multiplicação. Os coleópteros não esperam nossa morte para abandonar o seu domicílio habitual. Imperceptíveis insetos penetram-nos os pulmões e aí proliferam, de geração em geração. Já se encontrou no esôfago dos bois famílias inteiras de sanguessugas, indubitavelmente embolidas em estado microscópico e lá criando seu habitat. O estômago do cavalo constitui ambiente atmosférico insalubre, adequado à vida das ostras. Quantas espécies não vivem nos seres animados, sem que estes os percebam, isto sem falarmos dos parasitas externos, quais a pulga, o piolho, o percevejo, o sarcópto, etc. Disse um filósofo que todas as partes de um ser vivo são individualmente viventes e que já é ousada temeridade enxergar nos animais superiores um edifício celular habitado por multidão inconcebível de animais elementares. Ora, assim sendo, tudo é vida na natureza. Não somente no ar como nas águas, corpúsculos flutuantes, elementos orgânicos e inorgânicos são portadores de uma vida invisível, espécies que experimentam três fases comuns ao mundo dos insetos, a revelarem-se sob uma ou outra dessas metamorfoses, conforme as condições térmicas de calor e umidade que as envolvam. Encaradas sob este aspecto, as gerações espontâneas deixariam de ter seu verdadeiro nome, deveriam somente nos representar uma modalidade da vida universal, que palpita em cada átomo de matéria. E esta maneira de prismar a questão é tanto mais fundada quanto cada espécie surge e se mantém constante, em relação à substância particular que parece pertencer-lhe. O infusório do feno não se encontra na sua fervura e o fermento do vinho não é o mesmo que o do queijo. Mas, seja como for, o mistério desvendado sob a aparência da geração espontânea está longe de aclarar-se. Qualquer dia e certo sem muita delonga, hão de retomar o debate no ponto em que Laquesis acaba de o encerrar. Quanto ao mais, no pé em que está a questão, o que diz com a criação da vida conserva sua velha independência, indene das armas da heterogeneia, quanto da panspermia. A luta cessou à míngua de recursos. Atualmente é impossível saber se o ar mais puro, colhido no cume das montanhas nevadas, não contém germes. Impossível, igualmente, saber se esses germes não resistem a temperaturas de mais de 100 graus. A nós nos pareceu que os experimentadores teriam um insucesso, o que de resto é natural, e não operavam com o rigor que teriam se fossem estrangeiros ou adversários. De qualquer forma, porém, o problema continuou insolúvel. O que mais vivamente nos impressionou na justa foi a ideia preconcebida de ambos os lados, aliás, mais de um que do outro. Pretendia-se encarar de um modo absoluto a questão, como de natureza teológica, quando a verdade é que o resultado das experiências em nada afeta a teologia. É uma declaração que vai talvez surpreender alguns leitores. Entretanto, se aprofundarmos o assunto, haveremos de convir que a pecha de ateísmo lançada em rosto aos partidários da geração espontânea não cabe aos que, a exemplo ao Sr. Pouchet, não interpretam teologicamente tais experiências, e os que assim não procedem, incidem na maior das vanidades, quando concluem pela inexistência de Deus. Acreditar que seres vivos, vegetais ou animais, possam nascer espontaneamente da combinação de certos elementos, não é maior sacrilégio que acreditar os planetas destacados do Sol, ou que a galga seja prima do cão dos Pirineus. O Ser Supremo nada tem a ver com essas interpretações superficiais, que constituem, por assim dizer, o campo de carnagem dos míticos pensadores. Os micrógrafos mutuamente desacreditaram a sua causa, fazendo baixar as suas retortas às potências criadoras.
Acreditaram eles que, dado pudesse a matéria inerte tornar-se semi-organizada, e depois organizada, sob a influência de tais e quais forças, teriam suprimido a causa soberana dos domínios da natureza. Absolutamente. O que tais experiências inculcam, e eles em sua maioria ignoram, é o protesto contra o Deus humano e a elevação do espírito a concepções mais puras e mais grandiosas, do misterioso Criador. Será rebaixar a ideia de Deus o considerar o universo como gigantesco desdobramento de uma obra única, cujas modalidades se manifestam multifárias e cujos poderes se traduzem em forças particulares, distintas. A substância primitiva ocupa o espaço ilimitado. O plano divino está em que esta substância seja um dia condensada em mundos, nos quais a vida e a inteligência hajam de irradiar esplendores. A luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a atração, o movimento sob modalidades desconhecidas percorrem, atravessam essa substância primordial, como o vento da Grécia, que, ao tempo de Pan, timbrava as harpas eólias no âmbito da noite. Que mão empunha o arco e preludia o mais magnificente dos coros? Não pode a inteligência humana defini-lo. Escutemos, atentos, o longínquo concerto da criação. No amanhecer da natureza terrestre, já os sóis esplendiam, de há muito, na amplidão dos céus, a gravitarem harmônicos em suas órbitas, sob a regência da mesma lei universal que ainda hoje os rege. Era o primeiro dia da Terra. Solidões oceânicas, tempestades ígneas, rupturas formidáveis de águas e nuvens viram chegar-lhes, ao fim, uma paz desconhecida. Raios de ouro atravessaram as nuvens, um céu azul tonalizou a atmosfera, um belo leito de púrpura se ofereceu ao sol nesse dia. Então, já não eram dias e anos a contar, pois períodos imensos, incalculáveis, já lhe haviam coberto o berço. Os astros são jovens, ainda quando miríades de gestações tenham sucumbido. As ilhas surgiram, então, do seio das ondas e a primeira verdura estendeu pelas praias o seu manto virginal. Muito tempo depois, das galhadas vindes rebentaram flores, de cujos lábios entreabertos se exalavam perfumes. Mais tarde, no bojo profundo das florestas repercutiu o canto das aves e os hóspedes fabulosos dos mares primitivos cruzaram-se no reino ondulante. Sucessivamente, a terra se dava aos espasmos da vida, animada pelo sopro imortal, vendo luzes e sombras perpassarem-lhe a face. Suponhamos, um momento, que a força orgânica, que hoje se transmite de geração a geração, tenha aparecido como uma resultante natural e inevitável das condições fecundas em que se achava a Terra quando soou a era da vida. Suponhamos as primeiras células orgânicas diversamente constituídas, formando tipos primordiais distintos, ainda que simples, pobres, grosseiros, sejam as cepas de sucessivas variedades, suponhamos. Enfim, que todas as espécies vegetais e animais, inclusive a humana, sejam o resultado de transformações lentas, operadas sob condições progressivas do planeta, e perguntemos em que, e como, pode essa teoria nulificar a necessidade de um Criador e organizador imanente? Quem deu essas leis ao universo? Quem organizou essa fecundidade? Quem imprimiu à natureza essa tendência perpetuamente progressiva? Quem deu aos elementos materiais a faculdade de produzir ou de receber a vida? Quem concebeu a arquitetura desses corpos animados, desses edifícios maravilhosos, nos quais todos os órgãos tendem a um mesmo fim? Quem presidiu a conservação dos indivíduos e das espécies na trama inimitável dos tecidos, dos arcabouços, dos mecanismos pelo dom previdente do instinto, por todas as faculdades, enfim, que possuem respectivamente todos os seres vivos e cada qual de acordo com o seu papel no cenáculo do mundo? Numa palavra, se a força vital é uma força da mesma natureza das forças moleculares, insistamos no perguntar: quem é o seu autor? Seria por não haver esse autor fabricado tudo com as próprias mãos, que haveríeis de o negar? De boa fé, supondes que, se em lugar de escrever letra a letra, palavra a palavra, esta obra e enviá-la à livraria acadêmica, que a confiou a um tipógrafo, o qual, por sua vez, entregou ao paginador, que, por sua vez, a confiou aos contramestres e aprendizes, etc., e depois, ainda me obrigou a corrigir provas sem falarmos na escolha do papel, do formato, número de páginas.
Encadernação, tudo enfim que representa a fatura de um livro, supondes, repito, que, depois de haver o livro passado por tantos trâmites, deixasse eu de ser o seu legítimo autor, bastando apenas querê-lo para que o plano instantaneamente se completasse. Acreditais que, por haver simplesmente coordenado certas regras, em virtude das quais a ideia expressa em tinta, papel, chumbo, agentes inertes e cegos, atuado sob a minha vigilância constante se materializou em parte, tão invisivelmente quanto me eclodiu do cérebro, me tenha destituído de legítima autoria desta obra? Por mim, senhores materialistas, ficaria muito satisfeito só com o poder evitar a revisão das provas, que, já o dizia Balzac, é o suplício infernal dos escritores. E se algum pândego de mau gosto apregoasse pelas ruas de Paris que meu livro se fizera por si mesmo, eu haveria de rir à vontade e não deixaria de interessar-me por um tão precioso privilégio. Fosse-me permitido paralelo entre o livro da natureza e o meu, e creio que faria coisa assim como comparar uma boneca mecânica à Vênus de Milos, viva, ou, então, as rodas do relógio apresentado a Carlos Magno pelo califa Al-Rashid, ao mecanismo do sistema universal. Todavia, não sereis vós quem há de elevar meu trabalho às alturas da criação natural. Se a bonequinha mais insignificante e o mecanismo mais tosco revelam a Voltaire a existência de um ou de vários fabricantes, a que se reduz a negação dos que recusam identificar um arquiteto na sublimada harmonia do edifício cósmico? Assim é que, seja qual for o círculo arbitrário, imaginado em torno da ação sensível do Criador e mediante o qual pretendamos limitar a sua presença, a ideia de Deus nos escapa, sempre, pela tangente, com singular sutileza. Essa propriedade particular da ideia do ser incriado manifesta-se em cada conclusão do nosso arrazoado. Disseram-nos que Darwin tinha sempre a seu lado um teólogo anglicano incumbido de ajeitar as coisas e manter em perpétuo acordo a consciência do naturalista eminente com as pretendidas consequências da sua teoria da seleção natural. De resto, o tradutor feminino da obra teve o cuidado de nos advertir que, em vão, protesta o autor não ser o seu sistema em nada contrário à ideia de divindade. Pelo que nos toca, é com íntima satisfação que aqui juntamos as nossas convicções pessoais às do autor da Origem das Espécies, não vejo em que possam as teorias expostas nesta obra melindrar os sentimentos religiosos de quem quer que seja. Por demonstrar quanto são inconscientes essas impressões, basta lembrar que a maior das descobertas humanas, a da lei de gravitação, foi hostilizada pelo próprio Leibniz como subversiva da religião natural. Notável autor sacro escreveu-me, em tempo, ter chegado gradativamente a convencer-se de que a criação divina das formas simples, originais, capazes de por si evoluírem e transformarem-se em formas úteis, era a concepção mais justa e compatível com a majestade do Supremo Ser, do que presumir a necessidade de um novo ato criador, a fim de encher os vácuos causados pelo funcionamento das suas próprias leis. Autores eminentes mostram-se inteiramente satisfeitos com a hipótese da criação independente de cada espécie. A meu ver, o que conhecemos das leis impostas à matéria, pelo Criador, está mais de acordo com a formação e extinção dos seres presentes e passados por causas secundárias, semelhantes às que determinam o nascimento e a morte dos indivíduos. Quando encaro todos os seres não como criações especiais, mas como descendentes em linha direta de seres que viveram anteriormente aos depósitos do sistema siluriano, eles me parecem enobrecidos. Mais adiante, acrescenta o mesmo naturalista, que interesse nos desperta o espetáculo de uma praia coberta de vegetação, pássaros cantando, insetos voejando, anelídeos ou larvas rastejando no solo úmido, ao pensarmos que todas essas formas elaboradas com tanto cuidado, paciência, habilidade e dependentes umas de outras por uma série de relações complicadas, foram todas produzidas por leis de uma contínua atividade em torno de nós. Essas leis, tomadas em seu mais lato sentido, enumeramo-las aqui, de crescimento e reprodução, de hereditariedade, quase implícita nas precedentes, de variabilidade sob ação direta ou indireta das condições exteriores da vida, e do uso ou da falta de exercício dos órgãos, da multiplicação das espécies em sentido geométrico, a produzir a concorrência vital e a eleição natural e, daí, a divergência de caracteres e extinção das formas específicas.
É assim que, da guerra natural, da fome e da morte, resulta o mais admirável dos efeitos que possamos conceber, a formação lenta dos seres superiores. No encarar a vida e suas potências animando originariamente algumas ou uma única forma simples, ao influxo do Criador, também há a grandeza. E enquanto o planeta seguiu descrevendo os seus círculos perpétuos, de acordo com as leis fixas da gravitação, formas inumeráveis, cada vez mais belas e maravilhosas, se desenvolveram e se desenvolverão, mediante uma evolução sem fim. Declarações interessantes que importa registrar, para opô-las aos nossos materialistas. Pretendem estes que a doutrina da geração espontânea, sustentada pelo Sr. Pouchet e a da origem das espécies, amparada pelo Sr. Darwin, destroem, ambas, a ideia de Deus, e eis que, nenhum nem outro admite essa acusação e protestam contra a ilusão dos nossos adversários. Nisto, pois, como em tudo mais, são eles logrados por uma falsa miragem. Consignemos, assim, como novos dados, este duplo e valioso fato. Em primeiro lugar, os materialistas não têm o direito de se apoiarem na geração espontânea para concluir pela não existência de Deus. Primeiro porque essa geração não está provada, e segundo porque, se o estivera, não acarretaria uma tal consequência. Em segundo lugar, não tem o direito de afeiçoar ao seu ponto de vista o sistema do transformismo das espécies, já porque tal sistema não está provado, já porque ele não afeta a questão dominante das origens da vida. Se estivesse provado que os vegetais e animais inferiores são formados por geração espontânea, no âmago da matéria inorgânica, haveria grandes probabilidades para crer que assim sucedesse, e com mais forte razão, com a origem das espécies. Os partidários das transformações específicas chegaram mesmo a apoiar-se na doutrina das gerações espontâneas para explicar a existência, ainda hoje, de inúmeras formas inferiores, apesar da tendência das espécies primitivas para se aperfeiçoarem. Por isso, admitem que a criação não completou a sua tarefa e ainda hoje se verifica nesses extremos. Era a opinião de Lamarck. Cumpre observar que o chefe do movimento atual não compartilha tais ideias e nem mesmo acredita na geração espontânea. A seleção natural, diz Darwin, não afeta nenhuma lei necessária e universal de desenvolvimento e de progresso. Ela cogita, apenas, de toda e qualquer variação que se apresenta, quando vantajosa à espécie ou aos seus representantes. Tenho apenas necessidade de aqui dizer, declara ele mais além, que a ciência em seu estado atual não admite, em geral, que seres vivos, ainda hoje, se elaborem no seio da matéria inorgânica. Vale notar que não são os sábios, nem mesmo os experimentadores, que proclamam as doutrinas por nós combatidas, e sim pretensos filósofos, que, apoderando-se dos estudos científicos daqueles, querem, a toda força, tirar conclusões repudiadas pelos próprios cientistas. Temos o dever de desmascarar-lhes o jogo e demonstrar com a confissão dos próprios experimentadores ilustres, que, se o sistema materialista se obstina ingenuamente a exibi-los de público, assentados no seu palco teatral, não passa isso de mero efeito fantasmagórico, pura ilusão ótica. Está neste caso um químico ilustre, o Sr. Fremy, que pensou ter notado corpos indecisos na fronteira dos dois reinos, corpos que chamou semi-organizados, e foi por isso logo inculcado pelos doutrinaristas como a porta-bandeira do materialismo para a hipótese da geração espontânea. Pois vejamos o que disse este químico no Instituto. Precisarei dizer que recuso, sem hesitação, a ideia de geração espontânea, tomada no sentido de produção de um ser organizado, por mais simples que seja, com elementos que não possuem a força vital. A síntese química permite, sem dúvida, reproduzir grande número de princípios imediatos de origem vegetal ou animal, mas a organização opõe, a meu ver, uma barreira intransponível às reproduções sintéticas. Ao lado dos princípios imediatos, definidos, que a síntese pode formar, há substâncias outras menos estáveis que as precedentes, mas também muito mais complexas quanto à sua constituição e que podem ser designadas sob o título genérico de corpos semi-organizados.
Esses corpos apresentam-se em conexão com a organização, com a formação dos tecidos, com a produção dos fermentos e a putrefação, quase no mesmo estado da semente ressequida, que leva anos e anos sem apresentar sinais de vegetação, para germinar logo que submetida às influências do ar, do calor e da umidade. Eles podem, tal como a semente seca, manter-se em estado de mobilidade orgânica durante muito tempo, mas também podem sair desse estado à custa da própria substância, sob os elementos de organização, desde que as circunstâncias favoreçam o desenvolvimento orgânico. Na atualidade não se pode, portanto, cientificamente, depor a favor nem contra a geração espontânea. Essa indecisão forçada longe está de esclarecer a questão da geração primitiva. O mistério permanece tão profundo como ao tempo de Pitágoras. Existem seres vivos na Terra, eis o fato. De onde vêm eles? Conhecemos astrólogos, ainda os há, que escreveram grandes calhamaços para demonstrar que esses seres nos chegaram de outros planetas, na asa de qualquer cometa vem,